Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. A gente sempre diz isso, é um prazerzão recebê-los aqui com a gente. Todos os dias a gente está falando de futebol, esportes como um todo, mas mais especificamente sobre futebol com cada um de vocês. E vamos começar o dia de hoje falando sobre seleção brasileira. Enfim, a Ancelotti estreou aqui no Brasil e conseguiu a sua primeira vitória. O Brasil venceu a equipe do Paraguai por 1-0, gol do Vinícius Júnior, já na reta final do primeiro tempo, 44, 45 minutos do primeiro tempo, a seleção brasileira fez o seu gol, que acabou sendo o gol da vitória da seleção. Mas o mais importante que a vitória foi o desempenho. A gente viu uma equipe um pouco mais solta, buscando a vitória desde o primeiro minuto. Eu até havia dito aqui que no primeiro jogo contra o Equador, a principal preocupação do Ancelotti era não tomar gols, e isso aconteceu nos dois jogos, né? O Brasil não tomou gols contra a equipe do Equador e também não tomou gols ontem, né? Fechou a defesa direitinho ali, organizou, deu, vamos dizer, confiança ao sistema defensivo. Hoje a gente tem uma seleção minimamente que a gente pode, pelo menos nesse começo de trabalho do Ancelotti, confiar no sistema defensivo da seleção brasileira. E a partir daí ele começou a trabalhar um pouco mais o meio e o ataque, e no jogo de ontem ficou claro que a seleção com um pouco mais de ajuste dá para ter ser mais competitiva, que eu acho que é isso que o torcedor brasileiro queria uma seleção brasileira competitiva, visto que nos últimos anos, desde a Copa de 2022, a gente não tinha tido, com os técnicos que passaram, uma seleção competitiva que minimamente jogasse de igual para igual com as principais seleções do mundo. Não estava conseguindo jogar na América do Sul, imagino, com as seleções do mundo, né? Mas ontem a gente viu um bom jogo da seleção. É lógico que ainda está muito distante daquilo que a gente entende como uma seleção que efetivamente possa brigar por um título mundial no ano que vem, mas minimamente a gente percebe uma evolução na seleção e acho que é isso que o torcedor brasileiro queria com a chegada do Carlo Ancelotti. Vamos ver o gol. O gol do Brasil, Brasil 1, Paraguai 0, gol do Vinícius Júnior. Jogada aqui pelo lado direito com o Rafinha. Ele se atrapalhou um pouquinho com a bola sobrou para o Matheus Cunha, que cruzou para trás e o Vinícius Júnior só escorou de perna direita, se antecipando a zaga do Paraguai, fazendo o gol único da partida. Tá aí toda a comemoração dos jogadores da seleção brasileira pelo gol da vitória. Vinícius Júnior, o nome dele é um pupilo do Ancelotti, né? Desde que chegou no Real Madrid, o Ancelotti abraçou o Vinícius melhorou muito seu futebol, inclusive recebendo o troféu como o melhor jogador do mundo. Tá aí mais uma vez o gol da seleção, o gol único da partida, um gol importante que trouxe a vitória para a seleção. Era muito importante para a continuidade do trabalho, para esse começo de trabalho do Ancelotti, que inclusive era o aniversariante do dia ontem, completou 66 anos ontem, teve o mosaico da torcida, parabenizando o técnico, alguns momentos durante o jogo cantaram parabéns, e tudo mais para o italiano, que está muito encantado, segundo ele na própria coletiva. Ele disse que está muito feliz, está muito encantado com a receptividade do povo brasileiro com ele, e é interessante assim, porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem na seleção brasileira, o protagonista da seleção é o técnico, né? A gente sempre teve como protagonista os jogadores, mas eu acho que essa é a primeira vez na história da seleção brasileira. E olha que a seleção teve técnicos sensacionais, brasileiros, obviamente, e a principal estrela desse momento da seleção brasileira é o treinador Carlo Ancelotti. Com a vitória de ontem, aconteceu isso aí que o Marcos Souza vai colocar na tela. A seleção brasileira está classificada para a Copa do Mundo do ano que vem. Lógico que era o que se esperava. Foi com muitos percalços, né? Muitos percalços aí nessas eliminatórias. Perdemos partidas que a gente não costumava perder. Perdemos as duas para a Argentina. Isso vai ficar entalado aí no torcedor. Mas minimamente a gente está vendo uma reta final aí com a chegada do Ancelotti e da seleção brasileira melhorando. Vamos ouvir o comandante da seleção analisando como foi a vitória, a partida de ontem da equipe do Brasil contra o Paraguai. Vamos acompanhar. Creo que ha sido un buen partido, muy bueno la primera parte. El equipo ha jugado bien con balón, ha controlado bien el partido. Obviamente hemos sufrido un poco porque Paraguay es un equipo sólido. Hemos bajado un ritmo un poco en la segunda parte, pero en general el partido ha sido muy completo, muy bueno. Estamos muy contentos por la calificación, por el partido. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos un año de tiempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos dos partidos. Lo hemos hecho con una buena actuación. Creo que la torcida está contenta de la actuación. Quiero agradecer a la torcida por el recibimiento que me ha hecho.
salimos muy contentos a mirar adelante. Tá aí, o Carlo Ancelotti dizendo que está feliz com a receptividade, gostou da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, isso aí eu concordo com ele, né? O primeiro tempo da seleção, a seleção jogou muito melhor do que o segundo tempo. Caiu um pouquinho no segundo tempo e é natural, né? Porque fisicamente, não só isso, né? Os jogadores precisaram ser substituídos e aí os jogadores que entraram não renderam tão bem como os que estavam em campo, a exceção do Beraldo ali, que entrou na lateral esquerda. Ele é zagueiro, mas entrou para fazer ali a lateral esquerda no lugar do Alexandre do Flamengo, que não fez uma boa partida. E tem alguns saldos muito positivos, né? O Alex, zagueiro, né, que foi uma descoberta de Ancelotti, era um cara que a gente não costumava ver nas convocações da seleção brasileira, tanto é que a primeira convocação dele veio e tomou conta da posição, tenho certeza absoluta que não sai mais do time, só se machucar, a gente espera que isso não aconteça. A volta do Casemiro deu uma consistência defensiva muito boa, apesar de um jogador que a gente sabe que já está, vamos dizer, mais pro fim da carreira do que no auge da forma física, mas trouxe uma consistência defensiva muito boa para a seleção, uma liderança que a seleção brasileira não tinha. Entre outros jogadores, a gente vê o Vinícius Júnior um pouco mais solto, ainda não é o Vinícius Júnior do Real Madrid. A entrada do Matheus Cunha ontem como titular deu um pouco mais de mobilidade ao ataque da seleção brasileira. E a gente começa a ver alguns saldos positivos, né, dessa data FIFA, né, dos dois jogos com o Ancelotti. A gente torce que a seleção brasileira só melhore, porque o torcedor quer efetivamente uma seleção muito competitiva. Vamos ver os resultados aí da 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a gente acompanhar aí. A Bolívia venceu o Chile por 2-0, o Uruguai venceu a Venezuela também por 2-0, Argentina e Colômbia ficaram no 1-1, o Brasil venceu o Paraguai por 1-0, enquanto a equipe do Peru ficou no empate com a equipe do Equador. Detalhe, por exemplo, o Chile ali que perdeu para a Bolívia já está eliminado, o Uruguai está praticamente classificado, a Venezuela está aí brigando por essa repescagem junto com a Bolívia, enquanto a Argentina, Colômbia, a Argentina já está classificada, a Colômbia está brigando ainda, o Brasil, como eu disse, já está classificado, então a gente está aí praticamente com o desenho pronto nessas duas últimas rodadas que faltam para a gente terminar aí as eliminatórias sul-americanas. Classificação na tela, Marcos Souza, para a gente acompanhar. A Argentina lidera com 35 pontos, já está classificada. O Equador, segundo, com 25, também já está classificado. Terceiro colocado, a seleção brasileira, com 25 pontos, também já está classificado. Nós temos o Uruguai em quarto com 24, o Paraguai em quinto com 24, a Colômbia em sexto com 22. Essas equipes ainda não estão classificadas, mas estão dentro aí da zona de classificação. A Venezuela, que é a sétima colocada com 18 pontos, nesse momento estaria disputando essa repescagem para a Copa do Mundo. A Bolívia é a oitava com 17, o Peru é o nono com 12, ainda tem chance de se classificar, mas para a repescagem o Peru, mas muito distante de qualquer chance, enquanto a equipe do Chile já está eliminada. Então, basicamente, o desenho é o seguinte: de Argentina a Colômbia, muito provavelmente as equipes vão se classificar. Algumas já estão classificadas, mas as outras vão se classificar direto. E a briga para essa sétima vaga vai estar claro que vai ficar entre Venezuela e Bolívia nessas duas rodadas que restam aí. A Venezuela nunca foi para a Copa do Mundo. Confesso que eu estou torcendo um pouquinho para a Venezuela por conta de não ter ido ainda para a Copa do Mundo. A Bolívia já foi faz muito tempo, mas eu queria muito que a Venezuela fosse para estrear aí na Copa do Mundo. Lógico, primeiro tem que passar pela repescagem para poder chegar à Copa do Mundo, mas eu torceria muito que a equipe da Venezuela consiga avançar. Como eu disse, essa foi a rodada de número 16, faltam duas. Vamos ver quais os dois últimos jogos do Brasil aí nas eliminatórias. Seleção que, como eu disse, já está classificada, mas terá esses dois jogos aí pela frente para fechar sua participação nas eliminatórias. O Brasil enfrenta o Chile lá no dia 9 de setembro. O horário ainda não está confirmado, o local também não, mas muito provavelmente vai ser no Maracanã. E o Brasil fecha sua participação nas eliminatórias fora de casa contra a Bolívia no dia 14 de setembro. O horário também não foi confirmado ainda pela Conmebol. Então tá aí pelo menos para a gente ter uma noção das duas últimas rodadas das eliminatórias. A gente torce que o Brasil vença, mas que isso, que o Ancelotti consiga efetivamente conseguir a sua espinha dorsal, o seu time de confiança, para que ele vá ajustando e que a gente chegue à Copa do Mundo. Depois dessas rodadas aí, teremos no total mais 4 amistosos, ou seja, teremos 6 jogos da seleção até a Copa do Mundo. Então pouco tempo de trabalho não é tempo, né? Porque tempo ainda temos um ano, mas poucos jogos, né? Poucas oportunidades para que o Carlo Ancelotti consiga organizar essa seleção até chegarmos à Copa do Mundo, mas fica aqui a nossa torcida que dê tudo certo para a seleção brasileira. Vamos falar agora rapidamente de Série B. A Série B que na segunda-feira teve 2 jogos.
para fechar essa rodada de número 11. O CRB tinha a possibilidade de perder uma posição caso o Vila Nova vencesse a equipe do Criciúma, mas para a sorte do Galo, vamos dizer assim, a equipe do Criciúma venceu o Vila Nova e o Vila Nova não ultrapassou o Galo continua na mesma posição. Vamos acompanhar os resultados da rodada de número 11 da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo de São Paulo e Coritiba foi 0x0, Novo Horizontino venceu a Chapecoense por 1x0, Cuiabá venceu o Paysandu também por 1x0, o América perdeu em casa para a Ferroviária por 2x1, o CRB foi derrotado pelo Avaí por 1x0, Goiás venceu o Volta Redonda por 2x0, Atlético Paranaense perdeu em casa para o Goianiense por 1x0, o Remo venceu o Operário por 2x1 e os dois jogos que fecharam essa rodada de número 11 aconteceram na segunda-feira. O Criciúma venceu o Vila Nova por 1x0 e o Amazonas também venceu a equipe do Atlético pelo mesmo placar, 1x0. Classificação na tela, meu querido Marcos Souza, para a gente acompanhar. Goiás lidera com 26 pontos, está muito bem na competição Goiás. Próximo adversário do Galo é esse daí que está na tela. O Goiás, o líder da competição. O jogo será aqui no estádio Rei Pelé. Segundo colocado, Novo Horizontino com 22. Terceiro, Cuiabá com 21. Quarto, Coritiba com 20 pontos. O quinto é o Remo com 20. O sexto é o Avaí com 19. Sétimo é o Galo da Praia com 18 pontos. É importante o CRB vencer para, se não entrar no G4, ficar próximo ali. É importante permanecer, principalmente esse primeiro turno, próximo do G4, para aqui no segundo turno a equipe do Galo consiga entrar no G4, quem sabe não sair mais. O oitavo colocado é a Chapecoense com 16. O nono é o Vila Nova também com 16. Décimo é a Ferroviária com 15 pontos. 11º Operário com 14, assim como o Atlético Paranaense, que é o 12º, e o Atlético Goianiense, que é o 13º. Essas equipes têm 14 pontos. O 14º é o América Mineiro com 13, 15º Criciúma com 12, 16º Volta Redonda com 10. Abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Botafogo de São Paulo na 17ª posição com 10 pontos, o 18º é o Amazonas também com 10, 19º é o Atlético com 6 e o 20º é a equipe do Paysandu com apenas 4 pontos somados até o momento. O Paysandu é a única equipe que ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. E pra gente fechar por hoje, os nossos teleouvintes, nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão nos acompanhando podem estar perguntando: e as equipes alagoanas vão entrar em campo quando? Aí o Marcos Souza vai colocar na tela pra gente acompanhar e saber quando jogam as equipes alagoanas. O CRB faz seu próximo jogo no sábado, diante da equipe do Goiás, aqui no estádio Rei Pelé, a partir das 4 da tarde. Então, Galo da Praia contra o Goiás, Rei Pelé, 4 da tarde no sábado é o próximo jogo do Galo. Próximo jogo do Penedense pela Série D será no domingo, 4 da tarde, em casa contra a equipe da Juazeirense. Mesmo dia, mesmo horário, ou seja, domingo, 16 horas, o Asa faz seu próximo jogo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, fora de casa. Já o CSA joga na segunda-feira, a partir das 19h30, aqui no estádio Rei Pelé, contra a equipe do Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Então tá aí o panorama: Série B com o CRB, Série D com o Penedense e Asa, e Série C com o CSA. Então teremos jogos de equipes alagoanas sábado, domingo e segunda-feira. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para cada um de vocês. Muito obrigado, meus queridos. Valeu!